Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe. Estamos aí, meus irmãos, começando aí mais um dia operacional. Vamos estar iniciando, né? Já são quase 9h30, tá? Já são aqui 10h27, quase 9h30. Então vamos estar agilizando aqui. Hoje eu não consegui estar entrando um pouquinho mais cedo para poder estar adiantando as nossas marcações aqui, tá? Mas já vou estar iniciando já. Aqui a gente se encontra, tá, pessoal? Com o nosso queridíssimo DXY, né? Que é o índice aí composto pelo dólar, que a gente gosta de estar sempre analisando ele, tá? Que ele acaba sendo aí para a gente um filtro aí para a gente estar operando os ativos que são compostos aí, né? Pelo dólar. Então esses ativos que são compostos pelo dólar, né? A gente gosta de estar acompanhando o DXY, né? Para ver a movimentação dele e a tendência dele, para a gente estar sempre operando com mais cautela, com os filtros melhores, né? Então a gente vê que a gente tem esse topinho, que é onde o mercado se encontra exatamente agora. Então hoje a gente vê aí que a gente tem aí um dólar forte, né? E tendo um dólar forte, a gente tende a ter aí, né, os outros pares de moedas caindo, que são compostos a ele, assim como o SHAL USD, que é o nosso queridíssimo ouro. Então vamos estar passando aqui pelo SHAL USD, pelo gráfico de um dia, tá? Pelo gráfico diário. Essa daqui eu vou estar deixando porque alguma média aqui eu marquei provavelmente ontem. Então a gente tem aqui a máxima do dia, tá? Máxima do dia, a mínima do dia de hoje. Esse topo máximo não tem necessidade de estar marcado por enquanto, tá? Essa média de 20 também eu vou estar desmarcando, não tem necessidade de estar com ela aí. Então a gente passa aqui para os demais gráficos para ver se tem alguma média importante. A gente encontra, né, essa média de 20 períodos aqui, bem aonde se encontra aí, né, essa caidinha que o preço vem a nos apresentar no dia de hoje aí. Então eu vou estar ajustando, tá, pessoal? A máxima e a mínima de hoje, que são os pontos mais importantes, tá? Então já ajustado, eu vou aqui para o gráfico de 1 hora, aqui no SHAL, a gente vê essa movimentação, tá? Vou estar passando pelo gráfico de 30 minutos, que é o gráfico que eu gosto de estar sempre ajustando os nossos pontos. Aqui já está bem ajustadinho, não tem muito aí, tá? O que está fazendo. Então eu deixo aqui no gráfico de 15 minutos, eu gosto de estar analisando na minha outra tela, pelo gráfico de 5 minutos e também aí pelo gráfico de 15, tá? Essas principais movimentação. Então passando aqui agora rapidinho aqui pelo Bitcoin, o mercado já se encontra aberto, já são 10h30 exatamente agora. Então a gente ainda ali continua marcando, né, os nossos pontos máximos e os nossos pontos mínimos. Hoje eu tive um pequeno contratempo, né, um probleminha técnico aqui. Eu não consegui estar iniciando aí um pouco mais cedo para estar aí marcando as minhas principais pontos aí importantes do mercado. Mas tudo bem, né? A gente no gráfico de 4 horas no Bitcoin, a gente vê que a gente se encontra, né? Após um candle vendedor muito forte, a gente se encontra aí em uma média muito forte, que é essa média aqui de 200 períodos, né? Então vamos estar deixando ela aí marcada. No gráfico de 1 hora a gente vê um preço do Bitcoin bastante aí esticado, podendo estar buscando essa média de 20 períodos, né, para um retorno aí. Então no gráfico de 30 minutos e do de 15 minutos, aonde eu gosto de estar analisando, né, essa movimentação macro aí, para a gente estar operando nos demais gráficos. Então a gente já vai passar aqui para o Nasdaq e para o Dow Jones, tá? Aqui em Dow Jones a gente já vê, né, uma força muito forte após hoje a entrada aí de payroll, né, que foi às 9h30, tá? Eu fiquei de fora aí desse momento. Então já marcando aqui a máxima do dia de hoje. E hoje, como está bastante perto aí, vou estar marcando aqui essa região, tá? Que pode ser uma região aí que o preço pode vir, tá? Tentando buscar hoje no dia de hoje. Então a gente vê que Dow Jones e Nasdaq se encontra bastante forte, né? Muito valorizado, assim como o nosso queridíssimo aí Bitcoin. Então marcando aqui a mínima do dia e vou estar retirando por enquanto essa marcação, né, azul ali, provavelmente era alguma marcação aí
de média de 20 períodos do dia de ontem. Então, ajustando aqui essa marcação, bem no topinho que o mercado se encontra, né? Ele acabou ultrapassando aí, né, esse topo aqui desses dias anteriores aqui com muita força. Então a gente vê também aí os índices hoje, né, bastante forte. Então a gente já vai estar passando aqui para o gráfico de 30 minutos para ver se tem algum ponto do qual a gente tem que marcar, pontos do quais a gente já vê que está sendo aí rompido. Então a gente ajusta para esse possível topo aí que Dow Jones pode estar mostrando para a gente. No gráfico de 15 minutos e o gráfico de 5 minutos são os gráficos aí que eu gosto de estar entrando para poder analisar, aonde eu vejo aí que nos 15 minutos a gente tem aí um movimento muito esticado. Então, né, mesmo que o mercado esteja forte comprador, nesse ponto, após um movimento tão forte desse que a gente tem aqui um fundo, provavelmente pode estar vindo buscar um topo. Então, compras por enquanto não vou estar fazendo, a não ser que o mercado venha para dentro aqui e nos mostre uma oportunidade. E no gráficos menores ali de 2 minutos que a gente gosta de estar operando, a gente pode estar entrando aí em operações compradas por enquanto, tá? Aqui, pessoal, em Nasdaq provavelmente vai ser basicamente aí a mesma coisa ali que a gente conseguiu visualizar em Dow Jones, tá? Nasdaq a gente também vê que ele vem com um ponto de compra aí muito forte, dando aqui essas ajustadas nessas marcações, que eram marcações aí, né, do dia passado. A gente já tem essas marcações já definidas de topos e fundos. Aqui no gráfico de 4 horas eu consigo já estar dando aí uma ajustada nesses pontos, tá? Aqui eu vejo que tem uma média de 20 períodos, basicamente aí, né, no mesmo ponto de ontem. A gente já vê Nasdaq, né, vindo com uma movimentação de compra aí muito poderosa, tá? Muito forte. Então, por enquanto, a gente vai estar passando para os demais tempos gráficos e a gente vai aí ajustando, né, de acordo que dá para ir ajustando esses pontos importantes que a gente tem que estar aí observando no dia de hoje. Aqui eu consigo estar ajustando, né, a média de 20 períodos que a gente viu aqui, né, nesse gráfico de 4 horas, coincidindo basicamente aí com o gráfico de 1 hora, região aí importante de média de 20 períodos, onde o gráfico pode estar vindo aí buscar, né? Então vou estar ajustando esses pontos, aqui já está bem ajustadinho. Então já vou aqui para o gráfico de 15 minutos, né? Já voltando aí, né, dando este retorno, né? Como a gente disse em Dow Jones, em Nasdaq é a mesma coisa, né? Nasdaq vem apresentando uma força compradora aí muito forte, aonde a gente já vê que a gente tem aí um fundo ele chegando nesse topinho aqui também, já começa a sentir pressão. Então nessa região aqui a gente não compra por enquanto, né? Então a gente espera sim esse retorno que ele já está se encontrando aí. Caso esse retorno se concretize e dê uma oportunidade boa de compra, né, com um retorno saudável, a gente consegue estar entrando nos tempos gráficos menores aí a favor dessa força compradora. Então eu vou estar marcando aqui essa região de média de 200 período aqui dos 15 minutos. Não, na verdade eu vou estar tirando, pessoal, porque lá no TradingView até o gráfico de 30 minutos eu tenho aquelas médias, né, de outras cores no meu gráfico que representa essas médias aí de 30 minutos, tá? Aqui nos 30 minutos a gente vê essa média de 200, a média de 200 do 15 e a média de 200 aqui dos 5 minutos eu tenho elas no TradingView. Então, pessoal, eu vou estar passando aqui para outra tela para me estar acompanhando, analisando e esperando essas ótimas oportunidades que a gente pode estar vindo a apresentar no dia de hoje. Bitcoin, Nasdaq e Dow Jones aí a gente vê que já se encontra, né, em tendências fortes de alta. E passando para recapitular, né, a gente vê aí as ações americanas muito compradoras no dia de hoje, né? Todas as ações aí muito compradoras no dia de hoje, né? As principais ações aí compostas pelos índices Nasdaq e índice aí Dow Jones. Então a gente vê muita força compradora no dia de hoje, então pode vir ótimas oportunidades para a gente aí na ponta compradora. Aqui em Nasdaq a gente já vê, né, uma oportunidade de compra já se concretizando aqui, buscando o topo, mas por enquanto prefiro evitar essa compra devido a estar em topo ali, né, em regiões de topo ali no gráfico de 15 minutos. Então, pessoal, já vou estar aqui analisando, tá, pela minha outra tela essas possíveis entradas que a gente pode vir a ter aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no SHA-USD, é o nosso ouro. O DXY se encontra agora, né, em um ponto aqui de retorno,
tá? Vou estar mostrando aqui para vocês, né? Gráfico de 15 minutos, eu gosto bastante para estar acompanhando isso. Aqui, pessoal, é o seguinte, né? Como o Shao já vem com essa força compradora, retorno nessa região eu não pego lá no gráfico de 2 minutos, devido a esse gráfico de 15 minutos está mostrando para a gente aí, né, um possível topo que poderia ser por essa região, e vendedores já começam a vir forte. Então, se eles vêm aqui por essas regiões, mostra força compradora no gráfico de 15 minutos, tá? A gente pode estar realizando compras também, tá? Lá no Shao, ó, isso mesmo, lá no Shao USD, ou vendas também, tá? Vai definir, né, muito pra gente aqui é esse DXY aqui, tá? DXY caindo, a gente tende a ter um Shao aí comprador, e DXY subindo, a gente tende a ter aí um Shao vendedor. Então, pessoal, vou continuar aqui, tá? Analisando, a gente vê aquela primeira comprinha, né, que a gente acabou vendo aqui, a gente ainda estava em momento de análise. Essa comprinha já acontece aí bem bonita, tá? Em pontos aqui até de saída, o preço já está chegando, mas por enquanto a gente não entrou, tá? E a gente continua aí esperando, né, um retorno para a gente estar entrando aí dentro do mercado. A gente se encontra agora aqui analisando e aparecendo aí, pessoal, alguma oportunidade boa para a gente estar entrando aí. Eu vou estar voltando e mostrando a cada passo a passo da entrada antes que eu realize, né, alguma operação aí dentro do mercado, tá? Aqui em Dow Jones eu estou esperando o retorno aqui por essas regiões, e em Bitcoin também estava, né, com esse sentimento de esperando aí um retorno, porém a gente já viu um retorno aí acontecendo muito forte. A gente já liga aí o nosso alerta, tá? E vamos esperar as melhores oportunidades dessas aparecendo. Eu vou estar voltando aí para estar ditando para a gente aí essas operações, tá? Já já a gente volta assim que acontecer esses retornos e essas oportunidades boas aí. Então, pessoal, voltando aí, tá? A gente tá aqui com Nasdaq, né, explodindo aí muito forte. Até agora aí não veio, né, para este retorno. Bitcoin veio para um retorno, mas de um candle só, né, um candle até consideravelmente aí forte, mas é um candle que a gente vê que é um candle vendedor fora de posição, então isso não nos preocupa tanto. Porém, eu queria aí mais um pouco de retorno aqui no Bitcoin para a gente estar buscando esses novos topos, né? Aqui em Shao não temos nada, e estamos agora, pessoal, aguardando aí esse retorno, principalmente aqui, tá? Em Nasdaq, e esse retorninho aqui que já está acontecendo em Dow Jones. Então, eu vou estar aguardando, tá? Vou dar um zoom aqui e tá esperando esse retorno acontecer para a gente estar possivelmente aí, né, fazendo o nosso primeiro trade, tá? Tem que estar protegendo aqui nessa média de 20 períodos. A gente tem um risco ali de 58 pontos, caso apareça aí, né, o nosso evento operacional nessas regiões já. Tô pelo gráfico de 1 minuto, porque o gráfico aí hoje, né, o mercado, né, em geral, já se encontra bastante volátil, né, muito volátil aí hoje, muita força mesmo. Ações americanas subindo muito no dia de hoje, então eu já vou estar aqui me preparando para uma possível entrada, tá, em Dow Jones. Vamos estar esperando como esse retorno aí vai estar acontecendo. Passei aqui para o gráfico de 2 minutos, tá? Vou estar provavelmente acompanhando aí por enquanto pelo gráfico mesmo de 2 minutos, tá? Vou estar esperando, né, retorno acontecendo agora em demais ativos. A gente tem retorno aqui no Shao, porém eu não vou estar pegando entradas aqui porque o preço está muito amarrado nessa região. Então vou estar concentrado aqui em Dow Jones e concentrado em Nasdaq. Bitcoin também vou estar observando isso. Aqui a gente evitou, né, aquela compra, porque a gente estaria comprando em topo, tá? Retorno aí de um candle só não foi interessante. Então vamos aguardar o que Dow Jones e Nasdaq vai estar nos apresentando aí. Aqui
aqui no Bitcoin a gente vê candles, né, vendedores fortes, porém fora de posição. Aqui também, né, um candle fora de posição e um candle forte também fora de posição. Então a gente já vai passar aqui o gráfico de 1 minuto para a gente estar podendo ver essa movimentação aqui em Dow Jones. Pode estar vindo aí a nossa primeira entrada comprado, o risco ficou melhor, baixou 20 pontos, né? Era 58, agora está 38. Então posso estar ajustando aqui o meu lote, tá? De 0,40. Vamos ver como está acontecendo aí. Eu no gráfico aqui, pessoal, de 15 minutos, né, na minha outra tela, a gente vê que Dow Jones ainda se encontra aí bastante esticado com esse retorno acontecendo, tá? Então vou estar acompanhando aqui essa movimentação para a gente não estar comprando topo, tá? Aqui a gente ainda se encontra aí em um topo também, porém com a possibilidade boa aí de entrada. Então aqui, pessoal, é o seguinte: se o mercado, esse candle, ele vem aqui para dentro desse comprador e volta forte, eu consigo estar posicionando uma ordem de compra nessas regiões. Ficaria mais interessante devido a gente ainda tá, né, em um topo, tá, no gráfico ali de 15 minutos, que possivelmente pode estar esticando um retorno aí mais agudo, né, mais por essas regiões aqui, ó. Tá? Por isso eu só entro nesse candle se esse gráfico, esse o próximo candle que abriu, ele testa, tá, essas regiões. Melhor ainda se ele viesse testar essas regiões e tomasse uma porrada forte aí para cima, para a gente estar entrando mais tranquilo aí nessa operação, tá? Então por enquanto eu não vou estar fazendo esse retorno, por mais que ele se concretize e vai aqui, eu não vou, tá? Em relação, pessoal, a esse retorno e a esse retorno aqui de Bitcoin, eu já prefiro aí o retorno um pouco de Bitcoin, se caso ele mostrar, né, uma rejeição vendedora nessas regiões, a gente entrar nele. Por enquanto esse retorno aqui eu não pego, devido a gente estar em topo, tá? Bitcoin já voltando forte na cara da média de 200 períodos aqui no TradingView. A gente consegue ver, né, após a esticada toda que ela deu, ela para aí nessa média de 20 períodos, né? A gente já vê também Nasdaq, né, já voltando a aparecer para a gente força vendedora já muito forte. Com isso, esse retorno que a gente estava esperando fica mais arriscado. Porém, esse candle vendedor também é um candle aí fora de posição. Então, se uma vez que ele falha, comprador aparece para a gente muito bonito, a gente pode entrar comprado, porém com muita cautela na metade desse movimento, tá, desse candle comprador, caso a gente entre comprado em alguma oportunidade aqui. Nesse ponto a gente vai entrar com muita cautela para proteger stop caso a gente entre, tá? Mas o mercado já agressivando, né, essa força vendedora aí bastante forte, então a gente já vai ligar o nosso alerta aí devido a isso. Agressivando muito, né, pessoal? Pode estar vindo aí até uma virada de tendência, porém vou estar dando uma olhada aqui nas ações para ver se elas estão virando vendedoras. Algumas ações se encontram sim, tá, virando vendedoras, porém ainda o mercado bastante otimista aí para compra, tá? Bastante comprador ainda, mesmo que o mercado aí está mostrando para a gente algumas viradas, né, aqui nas ações americanas, tá? Bastante viradas vendedoras, eu estou conseguindo observar isso, porém nada que tira ainda, né, a minha visão aí para compra. O Shao também pode estar vindo a cair, né? DXY já veio com retorno,
Aqui, pessoal, em Dow Jones está bastante interessante, hein? Ficou bastante interessante aí agora uma compra, tá? Uma vez que ele falha aqui, eu adoro essas falhas para poder estar entrando aí comprado. Vou estar olhando aqui o meu risco, 42 pontos. Vou manter o meu lote ali, tá em Nasdaq também, né? Mas nesse caso, irei preferir aí Dow Jones, caso Dow Jones dê essa oportunidade de compra. No gráfico de 15 minutos a gente já vê aqui um desconto, né? Um desconto interessante, então já vou estar posicionando a minha ordem de compra aqui em Dow Jones, tá? É força compradora que a gente precisa, então a gente vai estar aí esperando, né? Posicionando essa nossa possível compra nessa região, para ver se essa força vai sim aparecer para a gente aí. Pelo gráfico de 1 minuto a gente vê vendedores, né, agressivando. Ficaria até melhor se vendedores viessem nessa região aqui, ativar mais vendas e falhar. Assim também aqui em Nasdaq, se vem nessa região, vendedores vêm, falham e já tomam aí porrada para cima. Vamos ver se a gente vai ser ativado nessas regiões, para a gente estar acompanhando aí o nosso trade. Aqui em Nasdaq também está ficando interessante, né, pessoal, essa comprinha. Um pouco arriscado, né? Mas está ficando interessante aí. Então vamos aguardar, né? Shell também ganhando preço vendedores. Ajuda bastante a gente aí nessa possível compra nossa aí, tá? Aqui no Dow Jones a gente tem 26 pontos, né, de stop, de risco. Vou estar me preparando aqui, tá? Vou estar ajustando a nossa entrada por essas regiões aqui em Dow Jones. Então possivelmente vamos ficar aí com essa entrada aí em Dow Jones, comprado em Dow Jones, tá? Nosso risco vem para essas regiões e a gente aguarda essa explosão, né, essa continuidade aí de compradores. Aí é o seguinte, né, a gente tem que ficar ligado que aqui é ativação de compra, né? Temos essa ativação de compra aqui, ó, pelo gráfico de 2 minutos. É uma ativação que é onde não pode acontecer o que está acontecendo agora, né? É a questão de estar ativando e indo. O mercado não pode estar voltando aí dessa forma que está voltando. O mercado voltando aí, pessoal, a gente já pode estar voltando aqui para o gráfico de 1 minuto. E se ele der para a gente a oportunidade de estar encurtando o stop, a gente curta. Caso contrário, ele não der essa oportunidade, a gente vai acabar tomando aí o nosso primeiro stop no dia de hoje, né? Nessa primeira operação aí. Mas seguimos esperando, vamos ver o que o mercado vai nos mostrar aí. Deixa eu ver aqui em Nasdaq também. E Nasdaq voltando, né? Agressivar compra aqui ficaria bonito. A gente está entrando comprado. Então vou estar preparando, né, uma possível ordem em Nasdaq. Vou estar posicionando uma ordem de compra nessa região. A gente está buscando uma possível compra aí. O mercado voltando, tá? Em Dow Jones, vamos voltar aqui. A gente consegue estar encurtando o nosso stop também, tá? Ele agressivando essa região, a gente tira o nosso stop daqui e passa para essa região. Aqui em Nasdaq provavelmente vai nos ativar. Vamos ver como ele vai agir, né? Nessas regiões aí. A gente está conduzindo a operação. Aqui em Dow Jones a gente já consegue, pessoal, ó, cortar o nosso stop pela metade, tá? Uma vez com o preço agressivo, novamente essa região, não tem porquê ele tá perdendo, né, esse candle comprador aqui novamente, ó. Aqui em Nasdaq provavelmente vamos tá saindo fora, né, dessa posição de compra, agressivando muito ali, né, os vendedores.
e vamos ver aí Dow Jones como que vai estar se comportando aí. A gente já está, né, com o nosso stop aí encurtado pela metade. Stop cheio a gente já não toma mais em Dow Jones. Nasdaq, se ele voltasse, né, força compradora aqui nessa região, ficaria muito bom também. Aqui Shell pegando força vendedora muito forte e Bitcoin bem travado. Nasdaq já está querendo vir a tirar a gente aí, né, dessa operação com esse stop curto. Provavelmente vamos sair aí com esse stop curto em Dow Jones. Então stop aí em Dow Jones, tá? Encurtamos o nosso stop pela metade. Uma vez que a gente entrou comprado, o mercado ativa lá em 2 minutos e não vai, o nosso stop estava nessa região, o preço volta, né, a ficar comprador aqui, a gente encurta o nosso stop aí, tá economizando a metade aí desse stop. Aqui em Nasdaq a gente já tira, né, a nossa ordem de compra por enquanto. Bitcoin ficando bastante interessante aí para uma compra, tá? A gente já vai estar, o mercado hoje está bem rápido, então a gente vai ter que ser rápido aí também no gatilho. Bitcoin já indo já. Ele fechando aí um candle comprador aí, vai ficar interessante uma compra aqui no Bitcoin. Bitcoin tá ficando bem interessante aí. Ele voltando para dentro aqui ficaria muito melhor ainda, né? Mas eu tô vendo que pelo jeito ele não vai nem voltar. Aqui em Nasdaq, né, e Dow Jones a gente pode estar olhando aí, né, observando essa movimentação. Por enquanto aqui eu estava querendo essa compra em Bitcoin, mas não conseguimos entrar a tempo, né? Perdemos aí o time dessa entrada, então por enquanto a gente não vai fazer nada, a gente vai estar aguardando, né, esse mercado se definir. A gente pode estar até vindo aí para uma possível virada de tendência nesses índices. Então vamos observar, né, Bitcoin já ativa essa entrada e não dá aí continuidade. DXY querendo vir descontar, querendo já vir para descontar. Com isso a gente pode ver o Shell aí começar a valorizar aí um pouco. Aqui eu só penso em compra, né, por enquanto, só penso em compra, né, em Dow Jones e também aqui em Nasdaq. Mas ele teria agora que ser só fechamento bonito aqui pelo gráfico de 2 minutos para a gente estar entrando em uma possível compra. Vou dar uma olhada nas ações, né? Ações ainda a maioria continua compradora. Vou continuar esperando, tá? O que o mercado vai estar nos mostrando aí. Aqui a gente já tem uma questão, né, pessoal, em Nasdaq, né? Uma vez que o mercado tenta passar várias vezes, né, vendedores e não consegue, vendedores falham nessa região, a gente pode estar vindo aí buscar uma compra, tá? Isso em Nasdaq também, em Dow Jones, mas Nasdaq também está bem bonito aí, né, para essa comprinha. Aqui vai ser motivação, né, pelo gráfico de 5 minutos, então a gente pode ver como que esse próximo gráfico, esse próximo candle, né, vai estar fechando aí, a gente está entrando com uma possível compra aqui nessa região com o nosso stop abaixo. Mas aí teria que estar mostrando uma força bem boa aí, né, para a gente estar entrando comprado novamente, uma vez que o mercado já nos mostra aí indecisão, né, nessas regiões, ativando compra e não indo, e ativando venda também e não indo.
Então aqui, pessoal, a gente pode sim estar vindo aí para uma virada, né, de sentimento de compradores para vendedores, com isso buscando essas regiões aqui de baixo aqui de retorno, né? Então vamos ver, né, como vai estar sendo essas ativações aqui de compra, que já não está dando aí continuidade, para ver se vai estar perdendo esse fundinho aqui. Aqui em Bitcoin a gente já tem, né, uma ativação compradora que não dá continuidade. Esse preço pode estar vindo ativar vendas aí, buscando essas mínimas aqui. Vamos ver, né, como ele vai estar agindo, o nosso queridíssimo Bitcoin. O risco dessa operação seria de 147 pontos. Tá? Vamos ver como que ele vai agir aí. Uma vez que ele falha, né, em buscar novas máximas dessa forma, a gente pode estar vindo aí buscar umas mínimas. Aqui em Dow Jones e Nasdaq é a mesma coisa, né? Tá já buscando, né, essas ativação de compra novamente e falhando. Ativa, compra, falha, ativa, compra e falha. Vou estar posicionando uma entrada de venda aqui no Bitcoin, caso o Bitcoin dê essa oportunidade para a gente aí. Vamos ver se o Bitcoin vai falhar, né, novamente nessas ativação de compra. Shao pegando preço para baixo aí e DXY querendo buscar compra. Então vou estar de olho, pessoal, nesse Bitcoin, tá? Essa ativação de Bitcoin aqui pelos 5 minutos tá bonito, né? E se falha, a gente consegue até pegar uma possível virada aí de tendência, né, de sentimento comprador para vendedor. Porém, fecha um candle comprador aqui muito forte, consigo estar tirando essa ordem de compra. Por enquanto não entrarei comprado. Vamos ver essa ativação, né, que é aqui pelos 5 minutos. Se falha e vem vendedores fortes aí, eu consigo sim estar entrando vendido, em vez de estar entrando comprado nesse retorno. Aqui no Shao a gente já busca aqui, né, um retorno, né, esperar aqui um retorno aqui para a gente estar vendendo o Shao. Aqui em Bitcoin a gente chega, né, nessa região onde a gente vê vendedores muito forte agressivando. A gente pode estar vindo buscar a venda aí para essas novas mínimas. Então vou estar observando um pouco mais de perto o Bitcoin, tá? Vou estar voltando aí com a minha ordem. Vou observar esse movimento aqui em cima. Bitcoin provavelmente já vai nos ativar aí. Então, vendido, né? Estamos aí com a nossa ordem de venda. Parece que deu um bug aqui e não ativou a minha ordem. Não sei porquê, mas não ativou a nossa ordem. Muito estranho. Parece que pulou a nossa ordem de venda aqui e não ativou, pessoal. Não ativou a nossa ordem, não.
A gente aguarda, né? A ordem da gente não foi ativada. A gente vê os índices também, né? Ativando várias compras aí e não dando continuidade. Aqui, pessoal, a gente pode ter uma ordem, tá? Uma oportunidade de venda dentro desse candle vendedor aqui, ó. Candle vendedor muito forte, né? A gente pode estar vindo ter uma oportunidade aí de venda. Vendedores agressivando muito forte aqui nessas regiões. A gente pode estar tendo alguma oportunidade de venda. Por enquanto, vamos observar aí o gráfico e o mercado em geral, né? Continua aí bastante agressivo pro lado da compra. A gente tem que ver bastante falha aí, ou uma força, né, compradora muito forte para a gente estar acompanhando os compradores aí. O comprador tinha que estar aparecendo aqui, né? Pra gente estar entrando aqui um comprador muito forte assim, tá? Pra gente estar conseguindo estar comprado. Caso contrário, a gente não vai para a ponta compradora, não. Aqui o Bitcoin agressivando, né? Essas compras, como a gente pode observar. E aqui em Nasdaq a gente tem um candle muito bonito, fechando o comprador. Caso ele se concretize, né? Falta aí 20 segundos. Ele fechar muito bonito aí comprador, a gente pode até estar olhando essa questão aí da gente entrar aí comprado. Mas ainda a gente está bastante em máxima, né? Em máximo, assim, eu não gosto de estar entrando. Então, pessoal, a gente vê uma oportunidade boa aparecendo tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente tem que esperar o mercado nos mostrar a maior oportunidade, né? A maior probabilidade aí para a gente estar entrando. Então, aqui em Bitcoin eu consigo ver uma rejeição, né? Novamente, na metade desse movimento, tá? Metade aí desse movimento, dando a oportunidade aí da gente entrar vendido. Provavelmente a gente vai estar entrando na nossa segunda operação, esperando aí Bitcoin, né, mostrar pra gente claramente para onde ele está querendo ir, com essa maior probabilidade para a gente estar entrando junto aí. Aqui no Shao não apresentou nenhuma oportunidade, né, o mercado só está derretendo. Mercado de Shao assim derretendo também. Costuma muita gente ver aí esses mercados aqui dos índices, Bitcoin subindo bastante, né? Mas tá bem aí indeciso. Então, o Bitcoin ganhando aí máximas, né? Já estourando, né, para cima. E aqui em Dow Jones a gente vê essa rejeição bem clara de vendedores, né? Ativou vendedores. A gente pode estar vindo passando forte para cima aí.
vamos estar aguardando, né? Estou aqui analisando pelo meu outro tempo gráfico aqui no TradingView. Por enquanto não está mostrando nada aí nos índices. Bitcoin agressivando muito aí nessa compra. Então, pessoal, voltando aí, a gente vê aqui no TradingView uma ativação pelos 5 minutos que não dá continuidade aí em Dow Jones. Então a gente vai estar observando, tá, esse gráfico aqui de Dow Jones, como que ele vai estar fechando. Dependendo do jeito que ele estiver fechando, a gente consegue estar tomando uma decisão aí, uma possível entrada aí. Ele fecha um pouco aqui indeciso, né? Então a gente já vai estar calculando aí o nosso risco aí de 30 pontos. Por enquanto não vamos estar fazendo nada. O mercado começa aí, né, a recuperar, pessoal, essas vendas, essa região aqui vendedora. Então a gente continua aí, pessoal, analisando, tá aguardando aí esse fechamento desse candle comprador aqui no gráfico de 5 minutos. Aqui no gráfico de 5 minutos a gente pode estar observando aí seria interessante se esse candle, né, fechasse comprador, né, bonito aqui, e o próximo candle de 5 minutos ele viesse buscar essa região por dentro dele, tomasse porrada aí para cima, ia dar um retorno aqui no gráfico de 2 minutos, com uma oportunidade bonita aí para a gente buscar a compra. Mas se ele falha, tá, esse candle, ó, se esse candle falha, ia ficar mais bonito, né? Aqui no gráfico de 5 minutos a gente já vê um candle comprador aí que não traz muita direção, mas por enquanto, né, o gráfico vem, né, do jeito que a gente queria, buscando aí o próximo candle, essa mínima, essa metade desse candle. Então se ele volta aí comprador, a gente pode estar pensando em uma compra aqui, ó, nessas regiões, tá? Mas aí teria que ficar mais interessante esse candle vir por essa região aqui no gráfico de 2 minutos. Então é isso que eu vou estar aguardando, tá, por enquanto. E aqui no Shaw a gente está aguardando aí um retorno, né? Um retorno mais bonitinho, não precisa de ser tão para cima, né? Essa região aqui, ó, já ficaria interessante para a gente buscar uma venda para novo fundo. Vou estar aguardando, tá, essa movimentação. Eu vou estar aqui de olho aqui analisando, pessoal. Caso apareça oportunidade aí, eu vou estar entrando e trazendo aqui. Então voltando aí, pessoal, a gente nesse momento estamos aí esperando, né, esse retorno se concretizar e ficando bonito aí, a gente vai estar podendo entrar para uma venda. Aqui a gente vê uma parede bonita, né, vendedora, para esse retorno comprador que está acontecendo aqui, dando uma oportunidade para a gente estar entrando aí na ponta vendedora. Então a gente tem aqui um topo, agora 100% que aqui é um fundo, e por essas regiões pode estar formando aí um novo topo para estar buscando aí um novo fundo, né? E nos índices a gente está esperando tudo aí retorno para entrar vendido também, tá? Então seguimos aí aguardando essa oportunidade, né? E o preço aqui em DXY descontou bastante, que é onde veio aí esse retorno, tá? Mas DXY também se encontra aí ainda em uma tendência forte ali de alta. A gente continua, tá, observando aí, caso o mercado nos dê essa oportunidade de entrada, a gente vai estar entrando aí. Vou colocando aqui o ouro, tá, em nossa observação, e os índices aí descontando bastante, né? A gente espera aí uma oportunidade aí de um retorno para a gente estar entrando aí.
Vamos ver, né, pessoal, que a gente vê também candle aí um pouco forte, né, nesse retorno. Então entrar dentro dele é muito perigoso. Então vamos ver o que ele vai fazer nessas ativações de compra aqui. Ficando cada vez aí mais bonito o chal, para a gente estar entrando comprado, vendido, né? Então aqui, pessoal, a gente já pode estar se preparando para uma entrada, tá? Mercado bem valorizado aí, né? 359 pontos. Aqui no Bitcoin a gente vê que ele vem aí, né, para um retorno comprador. No Shao a gente vê, né, essa ativação de venda dentro desse candle que a gente falou, e de cara aí ele já não dá continuidade. A gente continua aguardando. Essa falha, né, aqui em cima seria muito bom para a gente estar entrando vendido aqui agora, uma vez que ele vem testar a máxima de novo, ativa mais compras e falha, né? Com isso temos muita posição de venda nessa região, com a stop de quem compra aqui, ó, tá? E também de quem comprou aqui nessas regiões aqui, a gente tem muito stop nessa região, que é o que, né? Entradas, né? Posições aí de venda. Então o preço já agindo, né? Bastante vendedor, e eu vou estar posicionando aqui uma ordem de venda nessa eliminação. Se ele vem buscar topo de novo ali, ficaria até melhor pra gente, né? Pessoal, eu vou estar tirando essa minha ordem de compra, de venda, que visualizando aqui tempos gráficos maiores, consigo estar observando a seguinte questão, que nesse gráfico a gente consegue ver que vendedores tentam, né, agir e não conseguem, né, dar continuidade. Então eu posso sim estar perdendo essa venda, tá? Caso ela vá a nosso favor ali. Porém, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu quero esperar esses compradores perder força, ativar aqui vendedores,
nessas regiões aqui, tá? E falhar. Caso isso aconteça, eu vou pegar essa movimentação aqui, ó, de virada de tendência, tá? De virada aí de sentimento. Então não vou estar mais entrando pro lado aí de venda por enquanto, a não ser que me mostre algo muito melhor no tempo gráficos maiores que eu estou olhando aqui, tá? Só caso ele fique aí, né, ativando mais compras nessas regiões que está fazendo e deixando cada vez candles menores, aí vai ficar bonito aí para a gente estar entrando vendido, tá? Mas caso ao contrário, eu vou estar esperando aí esse mercado pegar mais força e a gente está pegando aí essa possível virada de tendência no Shao. O Shao já se encontra muito aí descontado, tá? Então por isso eu estou esperando essa possível virada aí. Aqui em Nasdaq e Dow Jones eu consigo ver uma movimentação bem complicada aí, né? Temos que estar aguardando aí Nasdaq também. Então pessoal, voltando aí, tá? Provavelmente a gente vai estar entrando aqui vendido no Shao, nessas regiões, 384 pontos, tá? Vamos ver como que ele vai estar agindo aqui. Possível vendinha. Então, vendido a mercado nesse Shao. Temos aí uma venda aí de um risco menor aqui, né? Porém, a gente tem um risco grande em relação a esse movimento de compra, que é nessa região e também aqui em região de 20 períodos. O mercado ativa aí a gente e já sente uma pressão aqui compradora, da qual a gente tem que ficar com nosso alerta ligado aí. Não tem como a gente estar encurtando, tá? O nosso stop agora. Por enquanto não tem como fazer nada. Então vamos ver o que o preço vai estar nos mostrando aí. É um trade aí sim de um pouco mais de risco, né? Em relação a esse movimento comprador. Foi um movimento comprador aí bem forte, né? Que pode estar vindo aí por essas regiões aqui. O preço já mostrando muita dificuldade, né, pessoal? A gente está passando ali dessa regiãozinha de sombra, né? Que é onde a gente precisa que esse preço passe. A gente precisa que ele ganhe preço exatamente nessa região, perdendo aí média de 20 períodos, para a gente ver o que a gente vai conseguir fazer nessa região aqui. Então o preço já tentando, né, passar dessa região de sombra. Vamos ver como que ele vai estar agindo aí. Ele agindo forte aqui a nosso favor, a gente consegue pegar o nosso stop e já encurtar mais de 75% dele aí. Preço sentindo pressão, né, nessa região aqui não é interessante. Vamos dar uma olhada no DXY. DXY está ganhando preço, né? DXY ganhando preço, força aí compradora, é bastante interessante para a gente, tá? Devido a isso aí, eu acabei não querendo nem entrar comprado e sim buscar essa vendinha aqui. Então vamos ver esse preço agressivando, né? Essas regiões, para a gente já tá trabalhando aí e perder menos. Preço sentindo aqui em média não é tão legal, tá? O preço tem que estar passando, né?
com força dessa região de média e ganhando preço. Sentindo pressão ali, a gente já liga o nosso alerta aí, ó, para compra. Eu não acho interessante ir, né, desde que o DXY tá aqui, ó, mostrando muita força, né, compradora. Então não faz muito sentido para mim entrar comprado aí no Shao. Vamos ver o mercado, né, perdendo força compradora. Ele ativa a compra aqui, né, e não dá continuidade, ó. Isso é muito bom, né, pra gente. Então o preço agora teria que estar ganhando aqui esse fundo, né. A gente está ativando aqui, pegando essas ordens, né, que são um monte de stop de pessoas que compraram nessa região e colocam seus stop aqui. Então o mercado tende a passar por essa região aqui e ganhar força, né? Ganhar força nessa região aí. Então vamos ver, né? O que o mercado vai estar nos mostrando aí. Bitcoin agressivando aqui na compra, né? Então vamos observar, o preço já sentimos de novo, né? Pressão compradora aqui nessa região. DXY ainda continua aí forte, comprador. Vamos ver o Shao agressivando nessa região aqui. A gente precisa que ele perde essa região, pessoal. Depois a gente tem a próxima região. Shao agressivando essa região. É interessante que ele feche um candle bonito, né, a nosso favor aqui. Ele fechando aí um candle comprador bonito. A gente já vê, né, que ele deu essa agressivada e a probabilidade agora é que ele continue, né, agressivando aí para a gente perder a próxima região, que é essa região, e agora ele já se encontra nessa região. Então a gente tem bastante, né, empecilhos aí forte para estar conseguindo ganhar preço. A média, uma vez que já começa a ficar aqui inclinada para a venda, a gente consegue estar trabalhando aí o encurtamento do nosso stop abaixo desse candle, já economizando toda essa parte de stop, tá? A gente já não tem todo esse risco, a gente só fica agora aí com esse pequeno risquinho aqui, tá? Para estar buscando aí uma possível retorno grande aí pra gente. Então, estamos vendidos aí no Shao. DXY ainda continua aí forte, né? Comprador. E ponto aí, né, que ele chega também agora, pontos importantes, né, que a gente tem que estar ganhando preço, tá? Uma vez que isso aqui já é a metade, né, desse movimento comprador aqui, ó. O preço também pode estar fazendo este movimento, mas não é isso aí que a gente está acreditando, né? Eu estou acreditando aí que seja esse fundo, né, esse fundo que a gente tem concretizado. Aqui a gente tem um topo, um fundo mais baixo que o fundo anterior, o preço tende a vir buscar um fundo novamente por essas regiões, mas a gente também tem que estar ligado aí que ele também pode estar parando nessa região aqui, ó. Então chegando, né, próximo dessas regiões, eu posso estar fazendo aí uma parcial, preço perdendo um pouco de força vendedora aqui nessa região, né? A gente consegue observar que os candles começam a ficar aqui um pouco menores, né? A gente precisa de mais forças vendedoras, igual a essa que está acontecendo, para a gente estar conseguindo aí ganhar essas posições aqui. A gente sabe que nessas posições tem muito stop, né, de venda, então essas regiões aqui tem muitos stops de quem comprou, e esses stops de quem comprou são ordens aí de venda, onde o mercado passa aqui, né, por essa região
e tende aí a dar uma esticada forte vendedora. Um preço ganhando, preço aí, né, bastante interessante para a gente. A gente está aqui com 0,12 agora nesse momento, né, positivo aí nessa operação. Vou continuar ainda nessa operação, tá? Não vou estar realizando nenhuma parcial ainda. O preço pode estar voltando a corrigir um pouco aqui nessas regiões para estar buscando aí novos fundos, né? Porém, pessoal, tem um detalhe, né? A gente está negativo no dia de hoje. Uma vez que a gente se encontra negativo no dia de hoje, a gente também não pode estar entregando lucro, né, que a gente já está tendo dentro do mercado. E Shell está aí, né, entregando para a gente um lucro na operação, tá? A gente estava com o nosso stop nessa região, já conseguimos encurtar aí pela metade desse stop, e a gente pode estar preparando aí para uma possível parcial. Então, se o preço vem ganhar um pouco dessa região aqui, ó, tá? O preço vem nessa esticadinha que eu estou esperando aqui, nessas região, eu já vou estar aí me preparando para uma parcial, tá? Uma vez que esse movimento aqui é um movimento onde compradores podem estar vindo a aparecer, né? Então, eu já vou estar me preparando agora para uma parcial, tá? Execução a mercado. Eu vou estar saindo 0,3, tá? Execução aqui a mercado. O mercado já dá, né, pra gente aí uma bela esticada e realizo aí uma parcial gorda dentro do nosso queridíssimo Shell USD, tá? E pegamos aí o restante dessa operação e vamos estar conduzindo aí no candle a candle. Então, essa região é uma região mais perigosa. A gente esperou, né, essa esticada que a gente estava querendo aqui para estar fazendo aí a nossa parcial. A gente realiza aí a nossa parcial e estamos com um restinho aí rolando, tá? Para a gente estar fazendo aí o nosso candle a candle, já garantindo aqui mais uma quantidade dentro do mercado aí, tá? Aqui a gente pode observar, pessoal, né, o nosso DXY que ganhou preço comprador, por isso a gente não foi aqui para compra e sim realizou aí a nossa venda, tá? Já pegamos aí um take muito bonito, passando o nosso dia aí basicamente aí pro positivo, né? Saímos de um dia negativo para um dia positivo e estamos levando o resto dessa operação aí no candle a candle. Vou estar passando aqui pro próximo monitor meu aqui para estar acompanhando ali o nosso DXY, tá? E cada vez que esse candle, né, eles fecham, né, a nosso favor vendedor, eu vou estar aí conduzindo, tá, essa parcial não, né, essa condução de candle a candle aí. O mercado já tentando agressivar, se ele não agressivar, a gente já garante mais um pouco aqui, ó, desse candle vendedor, né? E a gente vai estar saindo aí, né, acima desse candle comprador, uma vez que ele não dá aí mais continuidade. Então, pessoal, tá aí nosso segundo trade. A gente realiza aí uma venda no melhor momento que a gente consegue encontrar, tá? E finalizamos nosso segundo trade no dia de hoje, tá? A gente estava aqui, né, com o nosso stop nessa região. A gente consegue aí fazer uma parcial gorda, né, de quase 90% aqui no 2 para 1, tá? A gente pegando aí 2 para 1 aí nessa operação. Pegamos 672 pontos com um risco de 377, saindo com o restante aí da parcial, né, o restante que ficou acima desse candle comprador, para a gente não estar devolvendo aí um grande movimento vendedor, já que esse candle vendedor parou aí nesse 50%, né,
Então, recapitulando, né, essa entrada, a gente tem aqui um movimento vendedor muito forte. Compradores aparecem deixando forças compradores bastante interessante dentro do mercado. Então a gente liga aí o nosso alerta e a gente não realiza, né, essas primeiras vendas, a gente evitou elas, todas essas vendas, após essa beliscada aqui em máxima. E também, né, aqui a gente tem no outro tempo gráfico o nosso DXY, que é, né, o nosso balizador aí do Forex. A gente vê, né, que o DXY ele para nessas regiões de sombra, de força compradora, começa a ganhar aqui força de compra, né, compradores voltam a atuar aí no mercado, né, dando força aí para o DXY. Com isso a gente tende aí a ter um ouro, né, desvalorizando. Com isso a gente realiza aí a nossa venda, o nosso stop nessa região, o mercado fica aqui brigado, a gente ligou o nosso alerta para uma possível ajuste, né, de stop, uma vez que ele não dá continuidade assim que ativa a nossa ordem nessa região. Então, com isso, assim a gente espera, né, um movimento a nosso favor. Esse movimento aparece, a gente tira o nosso stop dessa região, passa basicamente aqui para o 0 a 0. Aqui é a nossa venda, né? Aqui é a nossa venda. Aqui, ó, venda. Então, se a gente tem a nossa venda nessa região, tá? A gente tem essa venda aqui nessa região. O nosso stop estava nessa região. O preço não vai a nosso favor. A gente liga o nosso alerta. Quando o preço mostra uma continuidade vendedora significante na nossa entrada, a gente tira o nosso stop e passa para cima desse candle, arriscando aí só esse pedaço e economizando todo esse pedaço de stop. Com isso o mercado dá aí a continuidade para a gente. Nessa região a gente poderia estar fazendo stop, né, fazendo uma parcial aí, né, já passando até, né, do 1 para 1, tá? Mas a gente vê que a gente tinha a possibilidade, né, de estar passando, né, desses outros dois pontos aqui, que são pontos aonde compradores atuaram, e a gente sabe que essas regiões aqui, ó, são regiões aonde os compradores colocam seus stop. Com isso, quando o mercado passa por essa região, tende a acontecer esse estouro que aconteceu nessa região aqui, que é o que a gente resolveu, né, decidiu fazer aqui, de não estar realizando a parcial nessa região e esperando, né, aquela esticada para a gente estar fazendo a parcial, né, nessa região, que é onde a gente já tinha marcado que compradores poderiam estar aparecendo, que é a metade aí do movimento comprador, né? Então o mercado dá a esticada, a gente faz a nossa parcial e deixa aí 10% da nossa operação e passa o break-even, né? O stop take. O mercado volta a aparecer força exatamente nesse ponto. A gente tira o nosso stop que estava nessa região e passa aí para cima desse candle, né? O mercado vem, né, ao nosso favor um pouquinho, já sente pressão, tirando a gente aí com o restante da operação, e agora o mercado se encontra aí preso na região, né, de 50%, que é sim a região desse movimento comprador aí, que a gente sabe que também tem possibilidade de estar buscando um novo topo e parando nessa região e fazendo aqui um novo fundo. Então, por isso a gente não conduz, né, essa operação de venda até a mínima do dia de hoje. E a gente fica atento na região de 50%. Então, com isso, uma operação muito bem aí conduzida, tá? E a gente vai estar aí, continuar aí dando uma analisada aqui no mercado, mas possivelmente aí a gente já vai estar finalizando as nossas operações aí no dia de hoje. Já é meio-dia
e eu costumo aí estar fazendo minhas negociações no máximo até meio-dia, tá legal? Então, vou estar mostrando aqui para vocês o histórico de hoje, tá? Esse é o histórico aí de hoje, tá? A gente tomou aí um stop curto, beleza? Como eu disse, né, essa é uma conta de uma mesa proprietária que eu opero, uma conta de 10k, e a gente começa, né, com o stop que a gente conseguiu encurtar, né, igual a gente encurtou nessa operação aqui do Shao. A gente também conseguiu encurtar essa operação aqui em Nasdaq, que foi a mesma coisa. A gente evitou a maioria do stop e tomou um stop curto lá no Dow Jones, que é onde eu vou estar também passando, né, fazendo aqui essa explicação do trade ali em Dow Jones. Aqui em Dow Jones a gente vai observar a nossa operação ali de compra. Tá mostrando ela aqui, tá? O preço vem aí, né, para uma compra, né, muito bonita, aonde a gente vê uma parede compradora muito forte, um retorno muito saudável. Aqui a gente já tinha, né, aqui a nossa opção de compra, mas eu queria uma compra eliminando, né, esses vendedores aqui, a gente está buscando aí novas máximas, uma vez que as ações, né, americanas se encontram aí no dia de hoje muito positiva, então a gente tende a ter os índices aí também se valorizando aí. Porém, né, o mercado dá aí continuidade, tá? Nos mostra um candle a nosso favor. A gente por enquanto não faz nada, né? Porém, o nosso stop estava nessa região. A gente realizou a nossa compra aqui. O nosso stop estava nessa região. Após esse candle fechar comprador, a gente não fez nada ainda. Porém, ele fechando o comprador dessa forma, ele deveria estar ativando, né? Porque aqui é uma ativação de compra, né, na eliminação total desse candle. Ele vem aqui na eliminação do candle e não dá essa continuidade de compra. Com isso a gente sabe que a probabilidade do trade ele dar errado é maior do que ele vir pegando novas máximas após essa ativação de compra na eliminação desse candle sem continuidade. Com isso a gente pega o nosso stop, né, e joga aqui para essa região, né? A gente tirou o nosso stop da região que estava e colocamos aqui nessa região, tá? O preço volta aí, tira a gente no stop e a gente consegue observar que esse pedaço todo do stop aqui a gente consegue aí evitar de estar tomando ele, né? Então esse pedaço de stop aqui, ó, né, toda essa parte de stop a gente pegou de take, né? É considerado um take, né, pessoal? Que a gente tomaria um stop cheio, a gente cortou ele por mais de 50%, tomando só 10% dele aí. Então a gente aí, recapitulando, a gente sai no dia de hoje, né, no Dow Jones, né, com o stop aqui, ó. Vamos voltar a nossa linha, eu gosto de estar fazendo isso, né, no final. A gente toma aí, né, começa o nosso dia com uma operação negativa, né, que foi quase aqui um 0 a 0, mas tomamos um stop aí curtinho, né? A gente conseguiu tomar esse stop curto, economizando todo esse pedaço aqui. Então, se a gente não corta, né, o nosso stop quando a gente vê que o nosso trade tem a tendência de dar muito errado, ele dá para a gente a oportunidade de encurtar o stop e a gente não encurta o stop, o nosso stop seria aí esse pedaço todo. A gente corta ele por mais da metade, a gente consegue eliminar, né, todo esse stop e tomar só esse pedaço aqui de stop, tá? Então com isso a gente toma aí esse stop, tá? A gente toma aí esse stop curto e aqui também no Shao USD a gente encurta, né, aquele stop grande que a gente estava, que era o stop técnico, né? O mercado não dá ali continuidade, a gente espera uma oportunidade, o mercado dá essa oportunidade, a gente curta o nosso stop protegendo ele,
o mercado vai a nosso favor, a gente encurtou aquele stop. Se caso o mercado desce aqui uma volta, né, tirasse a gente já está saindo aí com um stop desse tamanho e não desse tamanho. Com isso, né, a gente fica aí o nosso dia operacional aí, tá finalizado, pessoal, dessa forma, né, com um stop curto e com um take grande, né? A gente pegou ali 2 para 1. Então, o nosso dia ele finaliza aí dessa forma, tá legal? Com 2 trades, tá? Um stop curto, né? Um stop curto e também aqui um take grande, né? Um stop curto e um take grande, tá? Um take grande aí dentro do mercado, saindo parcial de 90 e parcial de 10 aqui, protegendo no candle a candle. Então, a gente sai com um stop desse tamanho e pega um take desse tamanho, né? Como diz o Oliver Velez, desenhando aqui o boneco de neve dele, a gente perde sempre a cabeça e ganha sempre o corpo, tá? Em relação a tamanho, tá legal? Então é isso, pessoal. Finalizamos aí o nosso dia, pegamos aí 0,19%, né? No Shao, perdemos aí encurtado aí 0,4, 7 dólares de stop e 24, quase 25 dólares aí de take. Finalizando o nosso dia com 17 USD de lucro, tá? Ficou bem longe aí da margem que a gente tem, né? A gente tende a buscar aí 50 a 60 dólares, mas o nosso stop também é de 60 dólares e tá tudo certo. É isso aí, pessoal. Finalizamos, tá? A gente pode observar, né, pessoal, o preço realmente, né, vem nessa região aqui que a gente tinha marcado para a gente estar saindo, onde o comprador tinha a possibilidade maior aí de estar aparecendo. Então a gente faz a nossa parcial nessa região, sai no candle a candle, o mercado briga e começa aí a ganhar preço. Se a gente fica esperançoso aí com o restante, né, dessa parcial aqui no 0 a 0, a gente já estaria quase saindo aí, né, nesse 0 a 0. Então, operações muito bem conduzidas, dia muito bem conduzido. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Finalizamos aqui mais um dia operacional, já são 12h11. Eu já vou finalizar aqui, tá? Já tenho que ir trabalhar. E amanhã é um novo dia. Amanhã a gente volta aí com novas operações, tá? Amanhã não, né, pessoal? Desculpa aí, né? Amanhã já é sábado, né? Pra você ver como é que é a cabeça do trade, né? O trade não gosta, né, ali do final de semana, né? A gente gosta de estar cada dia aí com o mercado aberto aí trabalhando, né? Mas é isso aí, pessoal. O final de semana chegou, né? Vocês tenham aí um ótimo final de semana, um bom descanso para todo mundo, que Deus abençoe a vida de todo mundo, meus irmãos. Vamos aproveitar, né, esse final de semana para descansar, mas também para estudar, para estar buscando aí, né, aprendizados aí dentro do mercado. E fiquem com Deus, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, tá? Mais tarde vou estar arrumando, né, esse vídeo aqui para estar subindo para a plataforma do YouTube, porque agora eu não consigo, né? Já está na hora de eu ir almoçar e sair para ir para o meu trabalho, tá? Meu outro trabalho, que eu ainda sou aí CLT, tá bom? Ainda não fiz essa transição ainda, mas se Deus quiser vai estar chegando logo aí essa transição. Então, pessoal, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todo mundo, tá? Até amanhã, até segunda-feira, né? Até segunda-feira. Segunda-feira a gente volta novamente com as nossas operações aí. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Não se esqueça, pessoal, de estar se inscrevendo aí no nosso canal, curtindo, compartilhando, tá? Compartilha aí com seus amigos, tá? Essa modalidade, né, que eu venho trazendo aí, compartilhando o meu dia a dia, com 100% de transparência, os meus trades compradores, meus trades com vendedores, os dias que eu fecho aí positivos e os dias que eu fecho negativo, assim também como os dias que eu fecho aí no 0 a 0, tá? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todo mundo. Até logo, meus irmãos. Fiquem com Deus aí e um bom final de semana.